Pensa aí, na sua opinião, o que é mais fácil? Ou podemos dizer que talvez menos difícil? Evitar? Resistir? Ou ceder? Será que o mais fácil é o certo a se fazer? Ou será que o certo não é o mais fácil? Mas a pergunta de ouro é: o que você tem feito com maior frequência em sua vida? Evitado, resistido ou cedido? Bom dia, memorável! Evitar, resistir, ceder. Hoje você vai levar esse trio de palavras para o seu dia, para a sua vida, para observar melhor suas ações de maneira mais intencional, observar o que você tem feito diante das dificuldades, ou quem sabe, se não é você mesmo, com suas decisões e ações, que está se colocando em dificuldades. Para a gente entender, eu vou relembrar aqui um pouquinho da minha infância, uma parte da minha infância muito boa, muito gostosa, quando eu ia lá para Minas, para Machado, Minas Gerais, na casa da minha querida avó, minha avó Juvenilda, avó Venil, e o vô Tibrola, bons tempos. Pensa em uma vozinha amorosa. Oh, delícia, viu? Primaiada tudo junto, tudo misturado, todos os primos lá. Eu só não gostava muito daquela parte, né? Que eu sofria zoeiras por ser o redondinho da turma. Eu nem vou falar que é bullying, viu? Porque nessa época aí essa palavra nem conhecida era totalmente desconhecida, né? Mas vamos lá. A minha avó, ela sempre costumava fazer biscoitão. Tá dando até água na boca aí, né? Para alguns, ou não. E a geral gostava, mas a geral gostava muito. Só que naquela época, o Alexandre, daquela época, ele não curtia muito não. Ou seja, eu. Embora eu era redondinho, o biscoitão não fazia meu estilo. Mas o bolão da minha avó, o bolo de fubá, o bolão, né, como ela chamava, era tudo de bom. E ela ainda falava, hein? Ó, deixa o bolão pro Xande, deixa pra ele, porque eu fiz pra ele, porque ele não gosta de biscoitão. Mas pensa num bolo gostoso. Simples, mas era um bolo de vó. Era um bolo delicioso. Eu amava aquele bolo. A gente ficava brincando ali na rua, e quando entrava pra dentro de casa, aquele cheirinho. Isso quando ela não levava pra gente, né? Tá louco. Se não deu água na tua boca, deu água na minha aqui. Eu acho que é porque quando eu estava aqui escrevendo, pensando nesse áudio, a minha filha estava fazendo um bolo de cenoura ali também. Aí juntou o útil ao agradável, né? E eu estou fazendo agora um detox de açúcar. E eu acredito que aguçou um pouco a minha vontade. Mas enfim, vamos lá. Era bom demais. E naquela época, eu pouco ligava para o que eu comia, eu só queria comer, principalmente quando tinha oportunidade, que nem sempre eu tinha. Porque quando eu era mais novo, eu não tinha tantas guloseimas assim ao meu dispor, né? À minha disposição. Então, quando tinha, eu comia mesmo. Olha as frases de um gordinho. Brincadeiras à parte, ou seja, eu era gordinho porque eu comia como um gordinho, já falamos sobre isso em outros áudios. E o bolo e algumas coisas que a minha avó fazia era doce. Era um bolo doce, era com açúcar. Não sei exatamente a quantidade, mas tinha açúcar, eu sei que eu comia muito. E quem não gosta, não é verdade? De um doce. Eu mesmo sempre me denominei uma formiga de tanto que eu gosto de doce. E eu falo no presente mesmo, eu gosto de doce, não é eu gostava não, eu gosto. E o interessante é que durante muito tempo, vivendo nesse lugar, né? Aquele Alexandre, eu não falo a casa da minha avó, não necessariamente a cidade, mas nesse lugar que de toda oportunidade de comer doce, eu aproveitava como se fosse a última vez, o último dia,
Para vocês terem ideia, eu comia bolacha, pacote de bolacha quando eu encontrava escondido do meu pai. Eu esperava todo mundo dormir, ele dormia e lá ia o paçoquinha sequestrar a geladeira e o armário. Se deixasse eu comia a forma do bolo, o pacote da bolacha fácil, fácil, fácil. Tanto que eu não sossegava enquanto eu não via o fim. E hoje não é muito diferente não, viu? Como eu falei, por estar nesse lugar, eu me acostumei. O meu paladar se acostumou. E aí, de certa forma, ele se entregou aos doces da vida. Ou seja, ao açúcar. E até hoje em dia não é tão diferente assim. Porque como eu falei, a minha boca ela criou um paladar doce. E durante muito tempo, principalmente à noite, para ver TV, para relaxar um pouco, o que eu procurava? Doce. Exatamente, um docinho daqui, um docinho dali, e assim ia. Tanto que, como eu já mencionei, até hoje, dependendo do dia e da circunstância, eu me pego ali abrindo o armário, a geladeira, procurando e olhando lá para o vazio ou mesmo para os doces que ainda habitam o armário e a geladeira lá de casa, porque tem, hein? Tem. Na verdade, aqui eu sou obrigado muitas vezes a resistir ou a ceder. Mas logo mais a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Falando de refrigerante, para mim é de boa. Hoje a geladeira sempre tem refrigerante e não me dá vontade alguma. Hoje eu não bebo e não sinto falta. Mas o docinho, vez ou outra, eu tenho uma recaída, mesmo praticando o exercício do elástico que eu já passei para vocês. É natural. Hoje com uma menor frequência, porque hoje eu sou diferente, eu não sou o mesmo Alexandre. Só que precisou existir várias versões para chegar nessa atual. E para chegar nessa atual também existiu uma que se entregava às guloseimas. Percebeu aqui? Evitar é mais fácil do que resistir. E resistir é mais difícil do que evitar. Quando tem, por exemplo, como tinha o bolo ali da minha filha ontem, eu tinha o quê? Duas opções. Resistir ou lutar, ou ceder e me entregar. Se não tivesse, seria mais fácil e até mesmo mais simples a decisão. Percebe? Porque evitar é mais fácil do que resistir. Resistir é mais difícil do que evitar, porque muitas vezes quando você tem que se esforçar para resistir muito, você pode ceder. Pode sim. Pode ser até de maneira natural. Imagine o seguinte, você está decidindo aí seguir uma alimentação mais saudável para melhorar aí sua saúde. Melhorar a sua vida aí. Aí você vai lá no supermercado, comprar umas coisas naturais, uns alimentos aí top para a saúde. E tem lá aquele corredor, cheio de chocolate, cheio de doce, que você tanto gosta. Podemos pensar também na situação de um shopping, né? De repente você está passando e você se pega do nada em frente a Cacau Show. E aí, mais uma vez, você tem duas opções. Você pode evitar passar ali pelo corredor dos doces ou resistir à tentação. Quando você estiver lá dentro, qual que parece ser mais fácil para você? Passar direto ali pela Cacau Show, nem passar naquele corredor, evitar aquele corredor se necessário, ou dar uma espiadinha, dar uma entradinha lá? Ah, deixa eu ver se tem novidades. Percebe? Evitar é como construir uma barreira protetora em volta de você. E uma vez que você evita, não precisa ficar lutando contra ela mais tarde. Se não tem chocolate, se não tem docinho em casa, é mais fácil. Você pode até procurar, viu? Mas você não vai gastar energia resistindo. Pensa nisso como um escudo protetor que você ergue para proteger você mesmo dos ataques da tentação. Porque ela, em um determinado momento ou outro, pode acabar aparecendo. Evitar é se proteger. Resistir é lutar.
E quem muito luta pode se cansar e vez ou outra pode ceder ou render às tentações ou até mesmo se desanimar de tanto que luta, porque lutar gasta energia. E às vezes nós estamos lutando uma batalha desnecessária. Ah, Alexandre, mas não é sabedoria resistir? Às vezes a ação que pode nos trazer melhor liberdade emocional vem da escolha que fazemos antes de nos colocar, digamos que em perigo. Se você sabe que existem algumas tentações, por assim dizer, que de certa forma são uma fraqueza para você, que quando estão diante dos seus olhos, você precisa resistir mais intensamente, lutar para não ceder, por que não se precaver? A Bíblia mesmo diz ali em Provérbios, se eu não me engano é o 22:3, quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes, eles vão em frente e sofrem as consequências, você percebe? Podemos dizer que evitar é até mesmo sinônimo de prudência. No caso aqui eu usei alguns exemplos simples, né, como doces, mas podemos levar isso para a nossa vida. Leva isso para a sua vida. Às vezes nós só precisamos evitar situações que muitas vezes podem tirar a nossa paz mental. Evitar pessoas que podem tirar nossa paz mental, conversas, ambientes, entretenimento, músicas que podem tirar nossa paz mental, ferir nossos valores morais e espirituais, dependendo do caso. Evitar redes sociais em determinados momentos ou horários que talvez você esteja mais vulnerável. E muitas vezes, evitar não é sinônimo de não fazer nada, não é isso. Precisamos preencher esse espaço que talvez fique vazio, né? Eu falei sobre isso no encontro de segunda-feira. Quando temos um hábito ruim, nós precisamos muitas vezes incorporar um novo hábito, ou seja, preencher. Isso vale para emoções. Lembram ali da nossa tabela de Hertz? É basicamente essa troca. Então você precisa preencher o seu tempo, espaço, com coisas boas, com coisas excelentes, ambientes agradáveis, pessoas agradáveis, boas conversas, boa leitura, bom entretenimento, boas músicas. Consegue perceber como são ações simples, porém que podem fazer total diferença? Tudo muda quando alguma coisa muda. É simples essa frase, porém a mudança ela começa por nós. Começa por você, por mim. É perceber, decidir e agir em coerência com a nossa percepção, com a decisão, em coerência com nossos valores. Evitar é se proteger. Resistir é lutar. E talvez você esteja lutando batalhas desnecessárias e, claro, nem sempre é possível resistir. Eu sei, eu entendo, eu compreendo isso. Nem sempre é possível evitar. Mas geralmente existe uma chance. Podemos usar aqui até outros exemplos, outras situações. Imagina o seguinte, você está lá num assunto que você quer conversar com alguém. Só que você sabe que se você entrar nesse assunto naquele momento e se essa pessoa te der uma resposta que muitas vezes você não gostaria de ouvir, você pode não conseguir resistir a entrar na treta. Pode ser que ao invés de resistir você ceda e entre na briga, na treta. Então, mais uma vez, é mais fácil evitar do que resistir, evitar aquela conversa naquele momento. Não é verdade? É mais fácil evitar do que resistir. Resistir é mais difícil do que evitar. Percebe? Evite o que não combina com seu próximo nível, para que você não precise gastar energia desnecessária resistindo ao nível anterior. É mais difícil resistir do que lutar. É mais fácil evitar
do que resistir. É mais fácil evitar de comprar um chocolate, por exemplo, do que resistir. É mais fácil evitar abrir a rede social, abrir o Instagram, do que resistir àquele monte de vídeo atrativo que vai começar a passar ali pela sua tela, que você vai acabar ficando ali subindo o dedo 1, 2, 3 vezes, quando vê já passou 2, 3 horas. É difícil resistir àquele trem. É mais fácil evitar determinados assuntos com seus pais do que mesmo resistir à interferência deles na sua vida, ou você, ou sua interferência na vida deles. É mais fácil evitar ver a foto ali no Instagram, alguma coisa do seu ex, da sua ex, do que resistir às lembranças, às emoções negativas do término que vão surgir. É mais fácil evitar muitas vezes aquela carona, ou estar frequentemente com aquela pessoa que muitas vezes sua esposa, o seu marido não gosta, tem até certo ciúme, do que mesmo resistir, talvez aí a uma eventual oportunidade, que possa até mesmo ocorrer uma traição. É mais fácil evitar ficar sozinho com outra pessoa do sexo oposto, do que muitas vezes resistir. Consegue perceber? É mais fácil evitar aquela amizade ruim do que resistir àqueles super convites atrativos dessa pessoa que talvez nem esteja fazendo tanto sentido mais na sua vida. E eu digo o convite, aquele ambiente, aquele local. Evitar é se proteger, resistir é lutar. E hoje pode ser um dia importante na proteção da sua saúde emocional, dos seus sonhos, objetivos. Entender e praticar essa ação pode ser um ato revolucionário na sua vida, que pode te levar a uma liberdade emocional, ou a uma maior liberdade emocional. Se você já faz isso, parabéns! Continue, não pare. Se ainda se coloca em situações de perigo, avalie por que você está fazendo isso. Avalie seus motivos, seus porquês. São eles que vão contribuir para que você tome decisões mais assertivas, melhores decisões. São seus valores. Você precisa avaliar como anda a sua conduta, a sua postura. Isso pode fazer total diferença. Você pode sim lutar e vencer, claro que pode. Mas por que lutar tanto? Se desgastar tanto? Se podemos evitar? Não é verdade? Somos seres humanos. A gente cansa. A nossa energia ela é limitada, não é ilimitada. É por isso que a gente precisa de noites de sono. Precisamos dormir, descansar, porque temos limite de energia. E se lutarmos muito, o que pode acontecer? Uma hora ou outra a gente pode ceder. E depois ficarmos tristes, frustrados com algo que poderia ser evitado. Perceberam? Então, liberdade emocional anda junto com proteção emocional. Olha só. Liberdade emocional caminha junto com proteção emocional. Para ser livre é preciso também se proteger emocionalmente de possíveis perigos que podem ou possam nos afetar, podem ou possam nos impactar. Proteção não é prisão. Talvez seja a libertação que muitos de nós procuramos. Liberdade ou proteção vai depender muito de onde se encontra o leão. Talvez estarmos presos dentro de uma jaula pode ser liberdade desde que o leão esteja lá fora, porque estaremos vivos. Consegue entender aqui o ponto? Proteção emocional, liberdade emocional são boas aliadas. Os pais muitas vezes querem proteger os seus filhos e muitas vezes os filhos não entendem, porque eles querem o quê? Geralmente, mais liberdade. Mas quando eles ficam adultos, nós passamos por isso, e talvez você também já tenha pensado nisso. Muitas vezes, quando ficam adultos, percebem que nem toda liberdade é sinônimo de felicidade. Tá fazendo sentido para você?
Pense aí na sua vida memorável, na vida que você está construindo, o que não está mais combinando com você no dia de hoje. O que você está fazendo ainda que poderia ser evitado em benefício da sua saúde mental, da sua liberdade emocional, para não ter que ficar aí lutando, resistindo todos os dias. Percebeu algo? Tem alguma coisa aí? Pega isso, leva lá pro seu caderno das conquistas. Percebeu? Decida fazer algo com essa informação, age em conformidade. Isso pode mudar o seu jogo, pode mudar o rumo da sua vida. Evitar não é fraqueza, é inteligência. E podemos falar que a inteligência emocional é sabedoria prática. Uma pequena decisão hoje pode te proteger amanhã. Pode proteger os seus sonhos, seus objetivos, pode fazer com que o seu plano se torne mais real, mais palpável. E aqui, no Acalme Seu Coração, nós temos apoio para quando você desanimar. E como eu já falei, até mesmo no encontro de segunda-feira, nós temos confiança. Uma pessoa confiante, ela vai mais longe. Ela toma ações bem direcionadas, coerentes e ajustadas. E aqui, com esse apoio incrível que nós temos, lembra lá da bala? Lembra da bala do encontro de segunda-feira? Coloca a bala na água e diga aí pra ela: nada me abala, nada me abala, nada me abala. E aí, o que você vai escolher no dia de hoje? Evitar ou resistir? Lutar ou ceder? Espero que faça as melhores escolhas possíveis. É com essa mentalidade que eu vou viver o meu dia. E é assim que eu te convido a viver o seu também. Bora lá então? Colecionar lindas e belas memórias com intenção e atenção. Um beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.